treinados nas doenças transmissíveis, não é? Eles ainda estão tendo algum atraso, não é, no estudo, na distribuição e no estudo dos determinantes das doenças, aquelas que são as mais importantes hoje em dia da nossa nosologia, que são doenças não transmissíveis, não é? Eu devo mencionar que, no sentido, inclusive, de contornar essa dificuldade, o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia vem desde 2005 patrocinando a primeira grande coorte epidemiológica brasileira, que vai estudar hipertensão, diabetes e algumas outras enfermidades não transmissíveis. É uma coorte com 15 mil pessoas, é um estudo multicêntrico chamado ELSA, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, e que tem 7 grupos espalhados pelo país trabalhando nisso. São 15 mil, a coorte são de 15 mil servidores das instituições de ensino e pesquisa que participam do estudo. Uma pouca disponibilidade de evidências científicas sem conflitos de interesses. Esse é um problema também complexo no Brasil. A nossa capacidade de fazer avaliação tecnológica em saúde, ela é muito limitada. Deixamos isso para trás e estamos tendo que correr atrás do prejuízo. A Anvisa, quando registra um produto, ela registra 100% baseado no dossiê do fabricante. Eu diria o seguinte, para segurança e eficácia, vá lá, não é? Mas para efetividade, custo-efetividade, isso é muito pouco, há muito conflito de interesse. E nós temos que entrar nessa questão da avaliação tecnológica de maneira pesada para poder ter evidências científicas sem conflito de interesse, para poder incorporar. O Ministério da Saúde, também em cooperação com o Ministério da Ciência e Tecnologia, criou agora, no final do ano passado, a Rede Brasileira de Avaliação Tecnológica em Saúde, a REBRATS, que estamos tentando fazer para suprir ou para preencher essa lacuna. Não é? Desafios, pressão dos pacientes, pressão dos produtores e pressão do Poder Judiciário. Não vou me estender sobre isso, não vou ter tempo, mas é uma questão muito complexa, não é? A questão do direito do paciente a ter, direito do paciente tem a ter um medicamento, não é? Enfim, é uma discussão que não vai dar para ter aqui, porque para fazê-la mal feita eu prefiro não fazê-la nesse momento. Agora, os produtores também pressionam, não é? De maneira importante, e como eu disse, muitas vezes os interesses dos produtores não são os interesses da saúde da população. Hoje mesmo eu li no jornal, antes de vir para cá, uma notícia que o presidente mundial da Novartis, que fez uma vacina contra agora a H1N1, ele disse candidamente que a doutora Margaret Chan que se desculpava, mas que a Novartis não ia ceder vacina para o terceiro mundo, não é? E eles estão oferecendo a vacina, nas conversas que a gente tem tido, a 6 euros, entre 5 e 6 euros a dose. Não é? Um preço módico de 5, 6 euros a dose. Né? Bom, e uma outra questão, um elemento de desafio é essas assimetrias no mercado, né? Produtos monopolísticos, oligopolísticos que a gente tem que tratar. Né? Bom, a farmácia popular, nós já disse, temos 2 componentes. No primeiro componente, que são farmácias próprias, é uma lista de 107 itens, onde se inclui preservativo, é uma operação conjunta com a Fiocruz. Não é? O preço do medicamento é o preço de custo, sem entrar distribuição, sem entrar margem de lucro, sem entrar nada, isso dá, o que sai do bolso do cliente é cerca também de 10%, e a gente tem 514 unidades de operação, queremos chegar a 600. Não é? Elas são uma espécie de farmácias, essa é a minha perspectiva, é que elas se tornem uma espécie de farmácias padrão, não é? De farmácias escola, como diriam os farmacêuticos, não é? Farmácias onde as práticas farmacêuticas pudessem ser, digamos, exemplificadas para o conjunto do mercado de farmácias. E o outro componente é o aqui tem farmácia popular, que é o copagamento.
Esse me parece que é, digamos, uma modalidade muito mais potente em termos de possibilidade de aumento de acesso, que é uma parceria com a rede privada de farmácias. Nós temos hoje já 18 itens definidos pelo Ministério da Saúde: hipertensão, diabetes, contraceptivos, antiasmáticos e medicamentos contra osteoporose. E nós já temos funcionando 6.400 unidades no programa. A gente já deve estar aí com mais ou menos quase 2 milhões de atendimentos por mês nessa rede de farmácias populares. E aqui, para finalizar, alguns dados numéricos sobre medicamentos no Ministério da Saúde, não é? Essa é a curva, não é? Desde 2003, do gasto com medicamentos no Ministério da Saúde, não é? Em 2003, a gente gastava 2 bilhões de reais. Para os nossos convidados de fora, para saber o valor em dólar, basta, ao câmbio de hoje, dividir por 2 o número que está aí, não é? Então, em 2003, éramos 2 bilhões de reais. Em 2008, chegamos a quase 6 bilhões de reais. Essa queda aqui não é uma boa notícia, porque, na verdade, essas colunas todas foi o orçamento executado ao final do ano. E esse aqui é o orçamento que está na lei orçamentária. O doutor José Miguel já me deu a boa notícia que nós estamos com 400 milhões de buraco já para esse ano, que vai ter que ser recomposto. Então, essa curva, essa coluna aqui, ela vai subir, mantendo mais ou menos a derivada do conjunto enfim, é isso aí. Esses são os gastos com medicamentos em relação ao orçamento do Ministério da Saúde, que acompanha de maneira geral, enfim, o número de valor absoluto. Esse 11,1%, vocês podem esperar que isso vai subir quando houver a recomposição do orçamento. E aqui é apenas o gasto de medicamentos no SUS como um todo, não é? Eu tenho aqui em 2009, também não serve muito, porque são orçamentos da LOA e não finais, mas são 7 bilhões de reais, não é? O mercado público, o mercado do SUS, ele dá mais ou menos 1/3 do mercado de medicamentos do Brasil. 30%, eu acho que o Barradas falou um outro número, mas é mais ou menos 30%. O mercado farmacêutico no Brasil, que é o 9º mercado mundial de medicamentos, ele dá mais ou menos 21 ou 22 bilhões de reais, não é? Sendo que desses, 7 bilhões são compras do Sistema Único de Saúde, o que é um mercado descomunal, não é? Inclusive porque, para as empresas farmacêuticas, é um mercado, particularmente quando as compras são centralizadas, que eles não precisam gastar dinheiro com representantes, com o cara da malinha, da amostra que vai, não tem disso, não é? É uma reserva de mercado, para usar um termo que eles odeiam, não é? Mas é como se fosse uma reserva de mercado que eles têm. De modo que esses eram... Só uma coisa aqui que eu queria mostrar, também comentando ainda a excelente exposição do Barradas, não é? Eu deixei em branco isso aqui, porque no componente de medicamentos estratégicos, não é? Ele inclui AIDS. Aí a gente está vendo aqui que todas aquelas doenças que a gente tem, malária, tuberculose, hanseníase, oncocercose, enfim, todas aquelas coisas antigas que são, digamos, não são desafios, são remanescentes, não é? A gente gasta aqui 130 milhões de reais por ano com medicamentos para todas elas. Enquanto para o programa de AIDS, a gente gasta 1 bilhão e 100 milhões de reais para o programa de AIDS, não é? Eu estou de pleno acordo que a gente tem que gastar, não é? Tem que fazer as coisas bem feitas, tem que fazer as coisas direitas. Agora, acho que há uma dificuldade, não é? Quer dizer, da gente estender, não é? O nível de gasto que a gente tem, por exemplo, com o programa de AIDS para o conjunto do programa de medicamentos estratégicos. Quer dizer, eu gasto para tuberculose, malária, hanseníase, 1/10, um pouco mais de 1/10 do que a gente gasta
para os 180 mil pacientes de AIDS que estão